Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Eu peço a você que abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso número 5. Um texto bem conhecido dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Amém? Deus abençoe essa palavra nessa noite. Eu quero que você baixe a sua fronte nesse instante. Paizinho querido, nós entregamos nas tuas mãos nessa noite a tua santa e bendita palavra, Pai. Pai, fala conosco, como tem sido até aqui, desde o início do culto, Pai. Continua, Senhor, ministrando ao nosso coração, que a tua palavra verdadeiramente ela venha atingir aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Senhor, toma a nossa vida nesse culto de adoração, nesse culto de santa ceia. Fala com a tua igreja. Eu tão somente me coloco nas tuas mãos e já te louvo e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite sobre este tema: uma vida no altar. Uma vida no altar. Irmãos, olhando para esse texto da palavra de Deus, eu comecei a ver a vida desse homem chamado Zacarias. Muitas vezes a gente não para descobrir algumas verdades que o texto nos coloca, e às vezes passamos desapercebido em muitas realidades. Esse homem era uma vida que tinha uma vida no altar. Era um homem que já tinha uma idade avançada, junto com a sua esposa Isabel. Mas o que me chamou a atenção foi para esse versículo número 13,
que quando o anjo do Senhor chegou diante deste homem, ele disse: a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Você já imaginou quantos anos este homem, junto com Isabel, oraram pelo seu filho? Quantos anos eles tiveram a expectativa de ver a sua casa com uma criança? Eles já estavam com mais de 80 anos aqui, este casal. E aqui o anjo do Senhor traz uma resposta. Depois de muito tempo. E eu comecei a avaliar a vida deste homem, para que nós meditássemos um pouquinho a respeito do que foi Zacarias, nesse tempo, do início da sua oração, até ele receber a sua bênção. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e que nós precisamos fazer na nossa caminhada cristã, é que nós não devemos permitir que uma área com um problema na nossa vida venha afetar as demais áreas que nós estamos inseridos. Por exemplo, um problema na vida sentimental, ele não pode abalar a sua vida espiritual. Um problema na vida material não deve abalar a tua vida da tua casa. Muitas vezes estas realidades, elas acontecem na nossa vida, mas quando a gente olha para a vida de Zacarias, a gente vê que esse homem, ele tinha um ministério nas suas mãos, ele tinha algo da parte do Senhor, porque ele era um homem que vinha da linhagem de Levi, que foi um dos homens que foram chamados para estarem cuidando do sacerdócio no Velho Testamento. E ele, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, ele está ali presente naquele ofício sacerdotal. Ele está ali fazendo aquilo com grande amor, com grande alegria, porque aquela oração que não foi ouvida, não permitiu com que ele não desempenhasse a sua função do jeito que ele tinha desejo no coração. Nós muitas vezes somos afetados com consequências que atingem a nossa família, que atingem o nosso ser, o nosso coração, quando a gente permite que alguma área afete as demais áreas da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, proteger aquilo que Deus derramou diante de você, para que as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor não venham, irmãos, tirar a nossa visão espiritual daquilo que o Senhor quer com que você desenvolva. Nós estamos aqui nesse mundo e nós sabemos que estamos debaixo das mãos do Senhor. Deus está no controle da tua vida, das nossas vidas nesses dias. E nós precisamos confiar que mesmo em meio quando nós sentimos alguma área estéril na nossa vida, nós precisamos confiar nesse Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar no Deus da promessa, no Deus que um dia tocou o teu coração, te fez uma vida nova, te deu uma nova visão espiritual para você viver. Precisamos guardar, precisamos proteger. Nós não podemos deixar com que as coisas ruins, as palavras ruins, as situações ruins, elas abatam
o nosso coração. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz uma direção. Ela fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Eu tenho que estar trazendo à minha memória, à minha mente, tudo aquilo que pode me trazer uma esperança. Nosso Deus, nosso Jesus, é um Deus de esperança. Ele não deixou-nos por acaso nesse mundo. Ele nos deixou aqui porque Ele tem propósitos para realizar nas nossas vidas e nos nossos corações. Zacarias sabia que aquilo que estava nas suas mãos deveria ser feito com todo amor, com toda graça, com toda alegria. Nós devemos lutar com isso. Sabe, o velho homem sempre, ele vem querendo trazer os defeitos nossos. Ele vem sempre querendo nos trazer acusações. O inimigo, ele não se satisfaz. Ele quer ver você derrotado. Ele quer ver você para baixo. Ele quer ver você desanimado. Mas nós precisamos começar a trazer a palavra de Deus à nossa mente, ao nosso coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a presença do Senhor está comigo. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo. Você já imaginou Zacarias ali junto com os demais sacerdotes? Eu imagino aqui assim, visualizando. Ali existiam outros sacerdotes. Naquele tempo existiam muitos sacerdotes que ali realizavam o trabalho do Senhor. Agora imagina você, ele vendo o pai dos seus amigos, né? Os filhos dos seus amigos, vendo aquelas crianças, não é? Já imaginou o que bateu no coração dele? Puxa vida, olha o amigo, meus amigos mais chegados, todos com uma família, com filhos crescendo. Mas sabe uma coisa que eu vi, que a palavra não fala, mas eu tenho a plena certeza, porque a palavra de Deus nos diz que esses dois eram e viviam irrepreensivelmente nos mandamentos, eram justos. Então a gente chega à seguinte conclusão: ele não deixou que a inveja tomasse conta da sua vida. Ele não deixou que o sentimento na sua vida, com respeito às outras pessoas, os outros amigos, tomassem conta da sua vida. Às vezes a gente olha assim, eu vejo gente falando assim: mas por que ele? E não eu? Por que Deus abençoou fulano de tal e não me abençoou? Por que Deus abriu a porta para ele e não abriu a porta para mim? Não é assim? Às vezes a gente começa a comparar a nossa vida cristã com a vida do nosso próximo. A gente começa a olhar para a vida dos nossos amados e começamos a julgar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a olhar para a nossa vida, precisamos começar a olhar para o nosso coração e saber que a nossa hora vai chegar, não é? Eu me alegro, você se alegra quando você vê um testemunho de um irmão? Você se alegra quando o irmão conta uma bênção? O irmão Sérgio aqui contou uma bênção, não é? Ele foi efetivado no seu trabalho. Que alegria que eu senti quando ele falou isso. A gente se alegra com a bênção do irmão. Sabe por que a gente tem que se alegrar? A gente tem que se alegrar, irmãos, porque a nossa bênção está chegando.
Se a bênção dele chegou, é porque a minha está chegando, a fila está andando, e a bênção do Senhor está chegando na nossa vida. Aleluia! Olha para a vida dos teus irmãos, se alegram com aqueles que estão alegres, diz a palavra do Senhor. Se alegre com as vidas que estão ao nosso redor. Zacarias era um homem que se alegrava com os filhos, com as pessoas que estavam ao seu redor. Mas Zacarias também, ele era um homem que não deixou, irmãos, com que o seu sentimento fosse ferido em relação ao seu próximo. Ele não se sentia pequeno, inferior, ele não se sentia uma pessoa negligenciada, deixada de lado, não. Apesar de que naquele tempo, vocês sabem que aquela família que não tinha criança, não era uma família olhada com bons olhos, igreja. A família era olhada de uma forma diferente. Mas esse casal, esse homem de Deus, ele não deixou com que aqueles sentimentos de inferioridade mudasse o seu estado de espírito, mudasse a sua forma de agir, a sua forma de tomar decisões. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitas crises nessa área. Eu tenho a certeza que Zacarias era aquele tipo de homem que, se chegasse para ele e dissesse assim: Zacarias, dá para você lavar o templo hoje? Ele com certeza ele ia lá, pegava a vassoura e o rodo e a mangueira e lavava. Zacarias, você pode lavar o banheiro? Com certeza Zacarias era aquele tipo de homem que ele abraçava o desejo de fazer, o desejo de abençoar. Nós precisamos ter esse sentimento no coração. Nós precisamos saber que a obra é grande. A palavra do Senhor nos diz que a obra é grande, mas poucos são os ceifeiros. Os campos estão brancos para a ceifa. E nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos nos negligenciar para aquilo que Jesus colocou diante de nós. Quantas coisas que Deus espera de mim, espera de você, igreja. Quantas coisas que o Senhor quer fazer através da nossa vida, mas às vezes a gente olha e fala: não, mas eu trabalhar naquele emprego ali, mas de jeito nenhum. Eu ir fazer aquela obra naquele bairro pobre lá, eu posso ser assaltado, eu não vou lá não. Irmãos, Deus nos chamou, Deus te chamou, e Deus requer algo da nossa vida. É muito bom quando as coisas estão boas, é muito bom quando a minha conta bancária está grande, mas quando as coisas não estão bem, a gente não pode parar. Ou essa área não está dando certo, Deus não está me abençoando, eu também não vou fazer. O sentimento no coração do homem de Deus, da mulher de Deus, deve ser a cada dia mais fervoroso. O sentimento do coração de cada um de nós deve ser: estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus quer te usar.
Você sabia que um dia nós estaremos na presença do Senhor? Você sabia que nós estaremos ali, e nós estaremos ali diante do Pai, e o Pai vai perguntar o que você fez na terra? O Pai vai dizer o que é que você usou de artifícios para conquistar vidas para Jesus? Como é que você desempenhou o teu trabalho? Como é que você deixou a sua casa? Você ganhou quantas almas para Jesus? Um dia, a palavra do Senhor nos diz que nós vamos dar conta do nosso corpo, nós vamos dar conta da nossa vida, nós vamos dar conta de tudo que a gente fez aqui. Zacarias não perdeu a confiança. Ele, quando chegou ali, irmãos, diante daquele lugar que ele estava servindo, você sabe o que mais passava no coração dele? Era que Deus respondesse às suas orações, que Deus atendesse às orações. Obrigado, irmão. Mas pensa comigo aqui nessa noite. Antes de Deus responder às minhas orações, preste atenção, antes de Deus responder às minhas orações, Deus tem que ouvir as minhas orações. E como é que Deus ouve as minhas orações? Sabe como é que Deus ouve as minhas orações? Quando a minha vida está no altar de Deus. Deus ouve a minha oração e a tua oração quando nós estamos no altar do Senhor. Às vezes achamos que podemos levar uma vida de qualquer jeito. Você sabia como era feito naquele tempo no Velho Testamento? A palavra do Senhor nos diz lá em Levítico, que o sacerdote, eu quero que você abra comigo essa palavra nessa noite. Abre Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, verso 8. Preste atenção. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, e o holocausto ficará na lareira do altar, toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumindo o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. E depois despirá as suas vestes e aporás outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá uma ordem, o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que palavra tremenda de Deus. O altar hoje é o que? O nosso coração. Sabe o que o sacerdote fazia a cada manhã? Ele levava lenha. Todas as manhãs, a lenha para queimar o fogo. O fogo se mantém aceso, irmãos. O que representa a lenha hoje?
A lenha hoje representa as nossas orações, que nós precisamos fazer para que o Senhor venha continuar incendiando a nossa vida, o Senhor venha continuar queimando os nossos corações. Sabe o que o sacerdote fazia também? Ele tirava as cinzas, e as cinzas todos nós precisamos tirar, porque sabe o que representa as cinzas? As cinzas representam o pecado, as cinzas representam aquelas coisas que nós fizemos, que a cada dia nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Tirava as cinzas. Deus não pode habitar no meio de cinzas, irmão. Deus não pode habitar no meio de pecado. Deus não pode habitar no meio de coisa errada. Às vezes nós lutamos, oramos, consagramos, buscamos, mas nós não tiramos a cinza. Deus não pode operar se o altar não estiver limpo. Deus não pode operar se o meu altar não estiver na presença do Senhor, igreja. Entenda isso em nome de Jesus. Você foi um separado. Eu me lembro quando Josué estava pronto a adentrar ao Jordão, a passar com o povo pelo Jordão. E quando ele estava trazendo o povo, um dia antes ele chega e conclama o povo e diz assim: santificai-vos, porque amanhã vos verei maravilhas. Mas como ver maravilhas se não há santificação? Como eu posso ver o milagre de Deus na minha vida se eu não tenho um altar na presença do Senhor? Zacarias, foi ouvida a sua oração, porque ele tinha uma vida no altar, uma vida na presença de Deus. E você sabe o que acontece quando Deus responde às orações? Você sabe o que acontece quando Deus resolve olhar para um altar santo, a um altar limpo? Em primeiro lugar, o silêncio de Deus é quebrado. Fazia 400 anos que Deus não falava com o povo, desde Malaquias. Agora Deus começa a se manifestar na vida daquele homem. Segundo lugar, chega o anjo e diz: olha, muitos terão alegria e prazer, muitos se regozijarão com essa bênção. Sabe o que eu vejo aqui? Que maior é a medida da resposta do que a medida da oração. Maior é aquilo que Deus vai fazer muitas vezes diante daquilo que a gente pediu. Maior é o milagre, é a porta aberta. Porque com a bênção de Zacarias, muitas pessoas seriam contagiadas, muitas pessoas seriam impactadas naquele momento. A bênção daquele homem envolveria muitos corações. Às vezes você não pensa o que Deus pode fazer na tua vida, aquilo que Deus pode operar na tua casa. Irmãos, acredite, se ainda não aconteceu, é porque Deus está preparando o cenário, Deus está preparando todas as coisas,
Deus está preparando para que você, através da tua vida, você impacte vidas, porque vidas estão falando para você: onde é que está a tua bênção? Você não sai da igreja, você não é servo de Deus, você não vem na vigília, você não vem na escola dominical, você parece que é dizimista. As pessoas muitas vezes, elas olham para a gente e dizem: onde é que está a tua bênção? Onde é que está a tua vitória? Onde está aquilo que Deus prometeu para você? Acredite, acredite, acredite que isso pode acontecer com você. Terceira coisa, quando Deus responde, a tua vitória, ela tem nome. João foi o único profeta que recebeu o nome de Deus, sabia? O único que o anjo trouxe: olha, teu nome será João. Eu olhei para isso e disse: Senhor, que lindo, que maravilhoso, Senhor. O nosso milagre tem nome, tem endereço, o nosso milagre tem identidade, o nosso milagre, da parte do Senhor, está sendo preparado, igreja. Acredite, acredite pela fé no Senhor, por tudo que um dia Ele prometeu para você. Não desanime. Nós estamos diante desse momento de comunhão, deste momento na qual Jesus preparou para a sua igreja. Você foi um convidado para esta ceia. Você tem o privilégio de participar dela. Mas muitas pessoas estão aí nesse mundo que gostariam de estar aqui, mas não conseguem. Elas não têm o mesmo privilégio que eu e você temos de participar desse banquete espiritual que estamos aqui nessa noite. Que coisa linda. Zacarias, depois de muitos anos, ele recebe do anjo do Senhor: a tua oração, ela foi ouvida. Uma vida no altar, uma vida na presença de Deus, é o que nós precisamos para esse tempo. Deus está em busca de corações que queiram abrir mão do que pensam, do que querem desse mundo, para se já juntarem a esse grande exército da família do Senhor. Eu quero nessa noite, enquanto a gente vai adorar a Deus, o nosso ser e o nosso coração, eu quero nessa noite fazer dois convites especiais aqui nessa noite. O primeiro deles, talvez esteja aqui alguma vida que ainda não fez o compromisso com o Senhor Jesus, não tomou a decisão. O que está faltando para você é você simplesmente entregar o seu coração na presença do Senhor. Venha Jesus aqui nessa noite. É uma noite de vitórias, é uma noite de bênçãos. E eu quero também fazer um segundo convite. Você que entrou aqui, igreja, você que é servo do Senhor, você que está na presença do Senhor, você que anda desanimado, você que talvez por algum motivo você tem sentido um aperto no seu coração por tudo que você tem vivido na sua vida.
Você já parou para pensar que Deus está tendo um particular com você? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Abra mão. Venha Jesus aqui nessa noite. Ele é poderoso para quebrar todas as cadeias que muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo. Ele é poderoso para nos fazer vencedor. Faça o teu melhor como Zacarias. Prepare o seu altar. Prepare a sua vida com o Senhor. Porque quando você estiver na presença de Deus, você pode ter a certeza de que a sua bênção está sendo preparada, está sendo orquestrada pelo Senhor. E na hora do Senhor, no dia de Deus, você vai ser tocado pela presença do Senhor. E não vai ser algo muito pequeno, não. Vai ser algo que vai impactar a sua família, a sua casa e todos aqueles que te conhecem. Você crê? Amém?